Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito de Bauru, Antônio Iso Filho. Iso, bom dia. Fique à vontade no Informação. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizoco. Bom dia a todos os ouvintes da FM 94. Iso, a gente falava agora um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo aqui com os nossos ouvintes, que há 25 anos você está fora da política. Exato. Mas é também verdade que em toda eleição o seu nome aparece como um virtual ou como um possível candidato a prefeito de Bauru. Esse ano não está sendo diferente, você também está sendo colocado como pré-candidato e a pergunta é, dessa vez a sua candidatura vai ser possível? Eu acredito que sim. Pelo menos é o prognóstico que eu tenho por parte do advogado, né? Afinal de contas, já são 25 anos e nenhuma punição se estende a mais que 8 anos. Então, eu acho que está na hora. São 25 anos depois de uma cassação pela Câmara Municipal e depois também, de uma decisão da Justiça pela qual inclusive você acabou cumprindo pena. Foram 4 anos, Iso, é isso? Não, foram aproximadamente 6 anos. Uhum. Mas, de qualquer maneira, nesses processos que originaram toda essa situação, eu estou sendo absolvido. E a justiça, agora, eu acredito que tenha sido feito de maneira plena. Pelo menos é o que eu espero. A primeira cassação, que foi a do caso Mobite, ela foi em 98, e depois de 12 anos eu fui absolvido. Quer dizer, é um prejuízo enorme no sentido de que eu ganhei legitimamente e posso dizer hoje que de maneira ilegítima, pois eu ganhei aqui com o doutor Benedito Ocuno, eu fui absolvido por falta de provas. E no começo de 99 voltaram a fazer uma outra cassação em função da ECCB e também ela já está liquidada. Inclusive, eu tinha a época dos fatos, exatamente no dia 6 de janeiro de 99, eu tinha a declaração das proprietárias da empresa, a ECCB, a dona Nerli e a dona Carmen, de que nada daquela acusação que o Ministério Público estava fazendo era verdade. E não foi considerado esta declaração feita em cartório e, de qualquer maneira, cassaram. E eu estou agora lutando, aguardando, porque agora eu necessito, então, que eles provem o que foi feito de errado. Então agora inverteu. Não, Sou eu que estou inversão do perguntando ônus pra da prova. E já se vão 25 anos, eu ainda não tenho essa resposta. O Iso, teve um caso também dos lotes urbanizados, né, onde você acabou também sendo acusado, teve uma questão aí de desvio de finalidade, o apontamento na época, se não me engano, acabou sendo esse, né, em relação à verba dos lotes urbanizados. Essa situação também, como é que ela está? Também foi definida já? A justiça se manifestou? Foi. Com relação aos lotes urbanizados, era uma verba que eu consegui a fundo perdido junto ao Ministério da Ação Social para atender famílias de baixa renda que não podiam participar dos programas habitacionais da Coab, Codespaulo e todas essas outras que vieram depois. Os lotes estão lá feitos, 2.700, 2.800 lotes aproximadamente,
Ganhei tanto na Justiça Federal em 2013, por votação unânime, e ganhei posteriormente, porque o ex-prefeito Nilson Costa também fez uma ação, que na realidade era um bis in idem, mas também ganhei esse ano aqui ainda, o Tribunal de Justiça deu quitação plena, e eu tenho um processo contra a Prefeitura de Bauru, porque ela me acionou em função com o Nilson Costa, e tem uma outra ação junto ao governo federal pelas acusações feitas e pela não apuração dos fatos que foram feitos. Só para a gente não perder esse gancho e poder passar a discutir outras questões, se todas essas acusações não se comprovaram ao longo do tempo, o que aconteceu naquele período para que a justiça fizesse esse encaminhamento em relação a esses casos para você? Perseguição política. Na realidade, eu me desentendi em função de um encaminhamento que um ex-promotor já falecido fez à época. Nós discutimos seriamente e aquilo virou pessoal. Então, na realidade, não é normal suspender uma pessoa por 25 anos. O normal é por 8. Se eu tivesse errado. Mas acontece que eu não errei. Eu estou provando aí que não errei. E são 25 anos e estou discutindo se vou poder ser candidato. Vou poder ser candidato e vou disputar. E pretendo, no decorrer do mandato, mostrar que eles estavam completamente errados. Uma das coisas que eu pretendo esclarecer é com relação aos lotes urbanizados. Porque, na realidade, os lotes urbanizados, eles foram feitos para famílias de baixíssima renda. E são aqueles que estão em situação de miserabilidade. Então, hoje eu vejo que venderam parte dos lotes urbanizados, já construíram, desvirtuaram a finalidade. Eu não vejo nenhuma providência. Eu vou, em voltando, provocar a justiça no sentido de que deu uma solução para esse desvio de finalidade de uma verba federal. Iso, tem 2 perguntas para você. Na verdade, uma só, né. Na tua gestão, nós já tínhamos em Bauru o problema do alagamento das Nações Unidas e nós também já tínhamos, na época, essa questão da crise hídrica em Bauru? Tínhamos. Na realidade, o problema das Nações Unidas é um problema que foi sendo acrescentado à discussão política local, na medida em que foi sendo impermeabilizado todo esse altos aqui aqui, essa região do aeroporto, a contribuição que a Getúlio dá também para esta bacia. Era uma situação que tinha uma certa gravidade, mas não era a principal. A principal, nessa época de 89 a 92, eram as erosões. Uma grande erosão que nós tínhamos aqui no que eles chamam hoje de Bauru Estoril 5. Ali tinha o maior buraco da região, o buraco do Ernesto, né, que nós fizemos. Tinha uma grande erosão também, onde hoje é o núcleo do Jardim América, onde é a Praça Palestina. Ali também era uma erosão enorme. Nós tínhamos uma grande erosão no Vânia Maria, enfim. Na região ali do Country Club também. Do Country também. Então, ali essas eram as coisas prioritárias no momento. Hoje eu concordo que
não só as Nações Unidas, mas como também esse vale ali da Água do Sobrado, que contribui lá para a estação ferroviária, esse é um problema que também a gente precisa solucionar. E a solução não está muito complicada, porque nessa região que eu falei, essa da Água do Sobrado, nós já temos um tipo de piscinão que um ex-vereador conseguiu com verba a fundo perdido, que é feito logo abaixo daquela faculdade da FIB. Logo no fundo das chácaras do Dudu ali, tem um grande piscinão lá. Não está sendo utilizado, mas está fácil de utilizar esse piscinão que já está pronto. Resolveria a maior parte da água do sobrado que vem em direção a uma igreja aqui perto da... uma igreja Assembleia de Deus. No começo ali da Alfredo Maia? Exatamente, exatamente. Dois piscinões que poderiam ser feitos para baixo da Vila Serrano, ali na entrada do tênis clube, do Bauru Tênis Clube, ali um piscinão logo ali resolveria todo aquele alagamento que dá ali naquela baixada. E um outro piscinão logo para baixo do viaduto Eufrásio de Toledo também resolveria o problema da 15, da Duque, enfim, que vai resultar no alagamento lá em frente à NOB. E o mais complexo, por não ter muito espaço e, consequentemente, ser um pouco mais caro, são os piscinões que a gente teria de fazer ao longo das Nações Unidas, pelo menos uns 3, em vez de ser extensivo, como pode ser nessas outras áreas. Esse das Nações teria de ser em profundidade e, portanto, com revestimento de concreto, etc., de tal maneira que, quando acabasse o pico da chuva, que é em torno de meia hora aproximadamente, motores pudessem funcionar e pegar água daquele reservatório. Piscinão é um reservatório. Pegar água daquele piscinão e colocando nas redes, nas galerias de águas pluviais já existentes. Em relação à questão hídrica, isso, o que você Em pode relação dizer? à questão hídrica, eu acho que para o futuro vai precisar estudar com mais detalhes, mas agora é um problema de limpeza da estação de captação. A estação de captação limpa que eu digo é sem a areia, sem o... deixa assorear, o mato cresce, e aí aquele reservatório que teria condições de armazenar de 6 a 8 milhões de litros, acaba armazenando o mínimo e a gente não consegue passar esse período de estiagem. Essa é uma solução, limpeza constante, como sempre foi feito. Um segundo ponto seria a interligação do sistema. Quando falta ou a gente prevê uma crise hídrica em que vai faltar água do Batalha, o Batalha abastece aproximadamente de 90 a 100 mil pessoas. Na região onde eu moro, eu sou usuário da água do Batalha. Então, uma interligação do sistema, de todo o sistema, não iria causar esse transtorno. E a perfuração de poços profundos com critério, não pode ser na base do voluntarismo. Eu quero furar um poço aqui, não é assim que funciona. Então, seguir a recomendação dos geólogos para que a gente possa, com maior probabilidade, acertar num poço que produza uma quantidade de água, porque é caro
É realmente uma loteria, mas não é assim uma coisa totalmente aleatória. Existe a possibilidade de você ser assertivo com relação à perfuração. Isso, uma das discussões, que se faz hoje, e estão mais presentes aí, em relação à política local, é o relacionamento executivo-legislativo. Você também teve um período bastante turbulento dessa relação com o legislativo, tanto que a Câmara acabou cassando, o seu mandato. Como é que você enxerga hoje essa questão do relacionamento? Alguma coisa naquela época, além de reconhecer o problema com o promotor, na relação com o legislativo, você teria se posicionado de maneira diferente, e observando nesses 25 anos, e como é que você vê esse momento da relação legislativo-executivo, não É, só aqui em Bauru, mas de uma forma de geral? uma forma geral, eu teria sim, com a idade hoje, com a vivência, eu teria sido mais tolerante. Eu teria lido com muito maior frequência o livro de Jó. O Paciência. é, porque na realidade, a pessoa no cargo executivo, ela precisa tomar algumas decisões que às vezes, não é do agrado geral. Eu entendo que a Câmara representa a população, é como o governo federal. Ele precisa compor com o Congresso, porque senão fica difícil de governar. Se a gente fosse, uma república mesmo, o presidencialismo tivesse valendo na totalidade, só que nós temos, por exemplo, um regime, um presidencialismo, mas na prática a gente tem um parlamentarismo. Uhum. Agora, não dá para ser assim de uma maneira irresponsável, como está indo no federal. Verbas para a Assembleia, para o Congresso, melhor dizendo, na faixa de 50 bilhões de reais. Porque o dinheiro para investimento é pouco, tanto na União, quanto no Estado, quanto no município. Só para você ter uma ideia, o dinheiro do município para investimento é na faixa de 5 a 7%. O resto, todos são gastos cativos. A gente tem de entender, agora vai mudar a nomenclatura, mas o município vive de 3 rendas: o ISS, que é a arrecadação local, o ICMS, que é o que vem do Estado, e o FPM, que é o que vem da União. E isto daí, tudo para tocar uma máquina que tem os servidores, que são gastos cativos, toda a manutenção das secretarias, Saúde, educação. saúde, educação, etc. Hoje, inclusive, né, eu vi uma comparação que você fez recentemente com o orçamento que você tinha quando assumiu lá no final da década de 80. Estava fazendo uma conta aí, 20 vezes menos praticamente do que se tem hoje, era 90 milhões isso à Era época? em 1992, quando eu deixei a primeira vez a administração, o orçamento eram 90 milhões e fechou nisso mesmo. E foi nessa época que o TIDEI fez uma perspectiva de aumento de orçamento, com aumento uma revisão da planta cadastral, Planta genérica da cidade. etc. E você pode ver, Tizoco, quantas obras foram feitas com esses, não 90 milhões, mas 90 milhões para tocar a máquina como um todo. É 5 a 7% desses 90 milhões. Só lembrando que hoje a verba para a emenda impositiva também está no município. Os vereadores também têm o mesmo direito que tem lá em Brasília para definir, eles vereadores, para onde vai uma verba muito específica em relação a essa disputa legislativa-executiva que você citou. A Câmara tem uma dotação dela, né? Eu não acompanhei esta imposição municipal,
Mas, de qualquer maneira, tanto a nível nacional, estadual e municipal, nós vamos ter de conviver com isso, e apelar para o bom senso, porque se ficar um atendimento muito paroquial, a cidade como um todo vai sofrer. Isso. Em relação ao vale alimentação dos servidores municipais, hoje R$ 1.100, Uhum. você considera um bom valor para o servidor hoje? Veja, eu fiz um estudo disso porque eu tenho uma proposta também, caso venha disputar as eleições. Eu peguei uma legislação de Campinas, de Londrina, de outras cidades, mais umas 3, 4 cidades, que tentaram contornar essa situação. O problema é este: o servidor, aquele auxílio alimentação, vale compra, chame como quiser, aquilo lá fazia parte integrante do salário dele. Quando ele se aposenta, ele deixa de receber isso daí, inclusive. Tem outros benefícios que ele usufruía enquanto da ativa e que passa a perder depois que aposentou. Essas cidades que eu citei, eles contornaram com um projeto de lei municipal em que se eu não me engano, eles chamam de auxílio nutricional, que não deixa de ser o vale-compra ou a cesta básica que ele recebia. Eu tenho muita simpatia por essa ideia. É possível financeiramente fazer isso sem prejudicar a prefeitura, e eu acho que é uma questão de justiça. Aliás, a cesta básica, o vale-compra, isso aí, foi instituído em 1990, quando eu estava na primeira administração. Lá onde hoje é o teatro, nós montamos um tipo de um supermercado em que o servidor ia, fazia a sua compra e levava para casa, e isso passou a ser uma rotina a partir daí. Portanto, eu acho não só uma benesse, mas é uma necessidade para o servidor. Só para não deixar, de pontuar, não é isso, é importante lembrar que muitas vezes também o vale compras ou esse, entre aspas, né, abono que se recebe por parte do servidor, ao longo do tempo acabou vindo também para, de uma certa forma, o município se desviasse da questão da lei de responsabilidade fiscal, porque não se dá o aumento em algumas faixas, você deve saber disso, nem mesmo o salário mínimo é pago para o servidor municipal, ele vem complementado, né, por alguns penduricalhos, e muitas vezes, quando não se podia dar aumento, ou não se podia, ou não se queria, é um outro momento para a gente avaliar, mas se falava em vale, se transformou, né, a cesta básica num vale, num valor a mais que acaba sendo agregado, com certeza, ao salário do servidor, até para fugir dessa situação. Aí entra plano de cargos, carreiras e salários, uma série de situações que realmente precisa de um mergulho um pouco mais profundo para entender, né? Mais profundo, porque do jeito que fizeram depois, no governo do Rodrigo Agostinho, eles vão levar a prefeitura de Bauru à insolvência, porque não é possível desse jeito. Bom, primeiro, a tabela era engessada? Era. Todo mundo fazia parte daquela grade salarial, desde o mais simples até o maior, Mais graduado. mais graduado. Então, aí, qual foi a solução encontrada? Separaram em 3 tabelas: o grosso dos servidores, a educação e a saúde. E quem tem mais poder para reivindicar, consegue acertar. Eu faço um curso, esse curso conta para promoção na tabela, mas esse curso que você fez é de interesse da prefeitura ou é
do seu interesse. Então, existem alguns pontos que precisam ser discutidos, mas, de qualquer maneira, está aí a situação, está aí um impasse, tem muitos, mas muitos direitos já adquiridos com essa legislação que estão represados e que a hora que alguém tentar acertar, quebra Bauru. Isso, como é que você avalia a atual gestão municipal? E uma segunda pergunta, por favor, além da tua avaliação da atual gestão municipal, essa situação, prefeitura, câmara, a gente todo dia vê nas redes sociais aí um embate, né, como é que você avalia isso? Olha, eu acho que para a prefeita é um desgaste enorme. Para a prefeita é um desgaste enorme, porque esse embate que ela está tendo com a Câmara Municipal está provocando, sem dúvida alguma, uma queda de popularidade com relação à situação política da prefeita. Então, veja, eu tive embates, mas eu vejo no caso dela essa ânsia de querer privatizar tudo. É complicado isso daí, porque, por exemplo, esse embate que ela teve com a Câmara, querendo privatizar o tratamento de esgoto, é uma coisa aí discutível, porque nós temos o dinheiro para a conclusão da estação de tratamento, nós temos em torno de 250, 300 milhões de reais já guardados, e que, segundo a perícia feita, é suficiente para a conclusão. Ainda que seja um pouco discutível isso, porque nós vamos ter que analisar, em tese, os 70% que já foram feitos, se estão corretos. Eu nunca vi uma coisa dessa, o dinheiro vem e tem normalmente... os lotes urbanizados foram isso. O dinheiro veio, eu tinha um problema urgente, que era a feitura do acesso do Trevo do Santa Luzia ao Meiridota, e do Meiridota aos lotes urbanizados. Eu fiz essas duas obras. Aí a argumentação da oposição, da perseguição política, foi de que eu fiz desvio de finalidade. Mas eu teria feito desvio de finalidade se eu tivesse, fora do prazo, dado continuidade ao dinheiro que veio. E não foi isso que aconteceu. Eu, no prazo estipulado pelo governo federal, eu comecei a implantação dos lotes urbanizados. Agora, o que ela está querendo fazer é um aporte de 3,5 bi, que vai ser para terminar a estação de tratamento de esgoto e a drenagem das Nações. Bom, eu acho que, com acerto, os vereadores brecaram para entender melhor o que vai ser feito. Se realmente comprovar que vai usar tudo isso, tudo bem. Mas só que não está claro. O objeto principal, estação de tratamento de esgoto, para isso tem o dinheiro. Para drenagem, aí o que sobra para drenagem, que seriam os 3,5 bi, está muito. Deixa o Wilson tomar água dele, hein? Enquanto isso, eu vou dar um bom dia para o Ronaldo, para o Cristiano Salles, Edson Anaia, Fabiano Oliveira, Cristiano, Carlinhos. Tem muita gente acompanhando a gente no YouTube. Estamos ao vivo, é só você digitar 94 FM Bauru. Nós recebemos aqui o Tidei de Lima, e o Tidei falou o seguinte, na época dele, o candidato a prefeito tinha que amassar o barro,
né? É, E hoje em dia ele não vê mais isso. Hoje em dia a pessoa se elege nas redes sociais, né? é. Como é que você avalia esse amassar o barro? Teria que ser assim até hoje? Teria. Eu não estou dizendo que tem de dispensar as redes sociais. Não. Tem de incluir nesse amassar o barro também o problema das redes sociais. Seria o barro digital? O Isso? barro digital, então. Agora, esse contato que você tem de ter com a população, eu acho que esse vai ser indispensável em qualquer época, porque é onde a população expressa as necessidades. Eu, quando estava na administração, o barro que eu amassei na campanha, eles vinham amassar. Toda segunda-feira eu atendia a população sem agenda, logo de manhãzinha até 6 horas da tarde. E aí, mas não cansa, tudo bem, tem todos esses problemas, mas você tem um feedback muito bom do funcionamento da máquina. Você sabe em que ponto está funcionando e onde deixou de funcionar. E você pode fazer correções mais rápidas. Então, eu gostei desse tipo. Caso venha a ganhar, vou continuar com esse tipo de atendimento sem muitas barreiras, ouvindo a população para a gente saber quais são as reais necessidades. Por exemplo, fazendo algumas visitas agora, eu descobri, principalmente com as pessoas mais carentes, que precisam da unidade básica de saúde, dos UPAs, das unidades de pronto atendimento, que se fosse igual a agudos, estaria ótimo. Igual a agudos estaria ótimo. O que nós fizemos? Nós fomos ontem a Agudos. Marquei lá uma audiência com a responsável pela unidade. Ela me explicou como é que funciona, mostrou o fluxograma dos atendimentos, etc. Realmente, realmente, eu também preferiria aquele modelo. Lógico. Você entra, você tem um atendimento adequado, rápido, não tem nenhum médico dormindo, os que vão estão acordados e atendendo a população. Você tem os exames laboratoriais e tomografia, raio-x, etc. Na hora, não precisa estar lá. Precisa internar, tem lá o local até que eles possam fazer a transição para um hospital. Então, aquilo é o ideal. Aquilo é o ideal. Só mais uma pergunta. Último ano de gestão, a cidade tem que ser transformada num canteiro de obras? Isso aí, a gente sabe que todo mundo faz, né? É uma prática comum na política, né? E hoje há uma discussão do recape asfáltico aqui em Bauru, né? Mas eu acho assim, nesse ponto ela tem razão. Se ela tem uma emenda parlamentar, porque isso alguém pediu, não acho que 100% disso seja no governo dela. Mas se alguém pediu, por exemplo, se o Gazeta pediu, se etc., e essa verba saiu agora, ela tem de usar mesmo. Agora, não dá, tá precisando na saúde, está usando no asfalto. Não, as verbas são carimbadas. Se veio para o asfalto, ela tem de usar no asfalto. Então, eu não acho que isso seja... Ela deu sorte, digamos, ou não sei. Aí é uma questão de avaliação de cada uma, de que tenha saído agora e por coincidência, é o último ano do governo dela. Se tivesse saído ano passado, ela estaria fazendo, porque se ela não fizer, ela perde a verba. Perfeito. Iso, o nosso tempo já se esgotou. Para a gente finalizar essa conversa de hoje, algum agradecimento?
Não, agradecer a vocês pela possibilidade de vir aqui, agradecer aos ouvintes e me colocar à disposição sempre que precisarem para esclarecer alguma situação, para poder ajudar de alguma maneira e dizer também o seguinte, que mas será que ele vai sair? Será que não vai sair candidato? Então, vou depender da convenção, que vai ser a partir do dia 20 de julho, mas todas as certidões, todas elas, que o Tribunal Superior Eleitoral exige, eu estou com elas em mão, dizendo que eu posso votar e ser votado. Então, se não tiver nada de última hora, e acredito que não tenha, eu estou apto a disputar as eleições. 8h08, agradecemos a presença do Antônio Iso Filho, ex-prefeito de Bauru, no Informação. Obrigado, Iso. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes.